Sabe aquela sensação de se sentir perdido, ouvindo tantas pessoas falar sobre propósito e não saber qual é o seu? Hoje nós vamos falar sobre propósito. Olá, tudo bem? Eu espero que sim. Eu sou Natália Vieira, se você ainda não me conhece, eu sou pós-graduanda em Neurociência, Psicologia Positiva e Mindfulness e criei esse canal para te ajudar a curar o seu emocional e também na sua jornada de autoconhecimento e desenvolvimento pessoal. Eu confesso que eu estou bem animada para fazer esse vídeo. Por quê? Por muito tempo eu busquei muito entender qual é o meu propósito. Todos nós somos únicos nessa vida. É a lei da oferta e da demanda. Tudo que é raro é muito valioso. Então, sempre se lembre que você é uma pessoa muito valiosa. Enfim, entendendo quão valiosos cada um de nós somos, eu também sempre busquei muito ter essa resposta. Qual é o meu propósito? O que eu devo fazer nessa vida? Qual o sentido de eu estar aqui? E provavelmente, se você está nesse vídeo, você também já se fez esses questionamentos. Então, antes de te falar qual é a melhor forma de você se encontrar e até encontrar algumas das respostas ou todas as respostas dessas perguntas, eu preciso te dizer que enquanto a gente não se conhece, enquanto a gente não se encontra, a gente vive a vida em busca de validação, em busca de elogio, em busca de aprovação externa, e isso nos afasta cada vez mais de quem a gente verdadeiramente é. E isso também nos afasta de ter essas respostas, porque cada vez mais distantes de quem somos, mais distantes também estamos dessas respostas. Então, o primeiro passo nessa busca do seu propósito deve ser o despertar, que seria basicamente sair dessa voz na nossa mente. Eu vou colocar um link aqui do vídeo que eu fiz sobre esse despertar, que é se conhecer verdadeiramente, além das memórias que a gente tem, que é o que conduz os nossos comportamentos, enquanto a gente não se percebe além dessa voz, né? Enquanto a gente não ativa a consciência que a gente tem, que observa essa voz. Então, quando a gente está muito dentro dessa voz da nossa cabeça, que é o que o Eckhart Tolle chamava de falso eu, inclusive eu já trouxe a indicação do livro dele aqui, que é O Poder do Agora. Enquanto a gente está nessa identificação, a gente vive através das nossas memórias. E a gente vive buscando validação de quem a gente é, porque a gente nem mesmo se encontrou. E o que acontece? Quando a gente busca muita validação, mais afastado a gente vai estar do que realmente faz sentido para nós. Por quê? Porque o outro muitas vezes vive outra realidade, tem outras percepções das coisas. Então, às vezes a gente quer compartilhar uma conquista que para nós é algo bom, mas para o outro nem é. Ou às vezes a gente está num trabalho e a gente faz uma apresentação que foi muito boa e o nosso chefe elogiou. Aí a gente vai e quer fazer outra apresentação daquela. Mas será que a gente gostou de fazer aquele projeto? Ou será que a gente só está buscando novamente a validação do nosso chefe? Então, o primeiro passo para se encontrar e encontrar o seu propósito tem que ser se encontrar primeiro. Aqui me vem muito aquela frase famosa da Bíblia, de uma fala de Jesus, em que ele fala de que primeiro a gente tem que buscar o reino dos céus e depois tudo será acrescentado. Primeiro a gente tem que se encontrar. E aí sim as coisas vão sendo apresentadas para nós. A gente consegue começar a ouvir a voz de Deus, do Espírito Santo, enfim, como vocês quiserem chamar. Mas para isso a gente precisa sair um pouco da nossa mente. Lembra que a gente costuma ouvir que a essência sussurra enquanto o ego grita? Enquanto a gente está lá na voz alta que grita do nosso ego, a gente não consegue ouvir a nossa essência. E quanto mais a gente faz essa separação de quem a gente estava acostumado a ser e quem a gente verdadeiramente é, mais a gente vai conseguindo ouvir a nossa essência. E o segundo passo que eu trouxe aqui é o fortalecimento da sua espiritualidade. A gente precisa se identificar como um ser espiritual vivendo uma experiência humana. E para a gente estar cada vez mais próximo da nossa essência, a gente precisa cultivar um relacionamento com Deus. Lembra que a gente tem mais intimidade com quem a gente tem muito convívio? Se a gente não convive muito, não liga muito para a espiritualidade, muitas vezes
podem ter coisas que a gente poderia estar ouvindo, mas a gente não ouve. Por quê? Porque a gente não tem intimidade, a gente não reconhece aquela voz. Ali que sai a dúvida, né? Essa voz que eu tô ouvindo é da minha mente, é do meu ego, é da minha essência. Para a gente reconhecer, a gente precisa fortalecer a nossa espiritualidade. Mas assim, o primeiro passo é o primordial, porque se a gente não sair da mente, a gente acaba ouvindo só a nossa mente. Então, primeiro a gente se separa, consegue reconhecer o que é a voz da nossa mente, quem a gente verdadeiramente é, e assim vai ficando mais fácil da gente trabalhar a nossa espiritualidade. Senão a nossa espiritualidade ainda fica muito em cima daquele falso eu que quer validação, que quer se provar. Só que quando a gente sai dessa mente e a gente pratica a nossa espiritualidade, é como se a gente fosse ficando cada vez mais abastecidos pela essência de quem somos. A gente vai ficando mais próximos de ouvir a nossa essência e tendo um relacionamento cada vez mais próximo com Deus, com a espiritualidade, como você quiser chamar, mas é algo que nos direciona, que nos coloca para seguir um caminho. E aí, a terceira etapa, ela vai se apresentar depois dessas primeiras etapas, porque conforme a gente se conhece, conforme a gente trabalha a nossa espiritualidade, a gente vai ganhando mais energia, porque a gente para de viver alimentando aqueles sentimentos ruins de tristeza, de desânimo, de insatisfação, porque a gente começa a reconhecer que aquilo são memórias que sempre se apresentam no presente, mas que a gente não precisa viver cultivando e revivendo esses sentimentos. E isso faz com que a gente volte a ter energia no dia a dia. E é essa energia que você vai começar a utilizar para buscar o seu propósito. E aqui é muito importante a gente entender que na vida eu acho que são raríssimas as exceções que a gente tem 100% de certeza de algo. Talvez eu diria até zero, porque a gente não tem certeza das coisas. A gente vive num mundo que é super misterioso, é cheio de milagres que a gente muitas vezes não consegue nem ao menos entender. E a gente fica buscando controlar, ter certeza de tudo. Mas esse não é o caminho. O caminho é começar a agir. Então, você não vai ter certeza, mas comece a estudar algo novo. Comece agora a lembrar da sua infância, agora que você já saiu da mente, porque você vai começar a analisar tudo com muito mais clareza. Então, busque algo para estudar, veja se você gosta, e é nesse momento que você vai buscar o que você tem curiosidade. Será que tem algum assunto que na sua infância você tinha curiosidade? Será que hoje, quando você lê a respeito de algo, se for um assunto X, você tem curiosidade e quer continuar pesquisando sobre aquilo? É muito importante a gente entender que a gente não tem curiosidade para tudo. Às vezes na escola a gente tem que saber de tudo, né? Português, inglês, ciências, matemática, mas às vezes tinha uma área específica que a gente tinha curiosidade, que a gente gostava de pesquisar, ou até mesmo coisas que não são da escola, mas que você ficou mais velho e você viu que você tinha interesse, tinha afinidade. E a curiosidade, ela é sim um referencial para o seu propósito, porque é uma tendência natural que você tem de buscar aquele assunto. Então, entendendo que você tem que dar o passo, peça sempre para Deus ir te mostrando e apresentando o caminho, e você vai conseguindo sim ir sendo redirecionado para o que tem mais sentido para você. E aí, tendo encontrado algo, esse tema, você tem mais curiosidade, você gosta de estudar, você tem facilidade para aprender, aí você vai verificar se nesse tema você entra num estado que é aquele estado que é chamado de flow, que basicamente é só estar totalmente presente naquilo. Então, esse é o quarto passo. Verificar se aquele tema que você tem muita curiosidade, se quando você está estudando sobre aquilo ou produzindo algo relacionado àquilo, ou fazendo alguma atividade que é referente àquele assunto, se você entra num estado de flow, se você fica totalmente presente e perde a noção do tempo, da hora, de onde você tá, e aí você trabalha ou fica naquilo por até horas, sem nem perceber. Você não sente fome, você não tá com a mente pensando aqui no passado, no futuro, você fica totalmente imerso naquilo. E é essa sensação que é um indicativo de que aquele assunto é algo relacionado, por exemplo, ao seu propósito. E é muito importante a gente trazer a informação aqui também que na vida a gente tem que ir caminhando, sabe? A gente não
tem certeza, então é só isso que é o meu propósito? Não. Comece por aquele item, comece a trabalhar nisso e talvez vai vindo novas ideias que são relacionadas àquilo ou não, mas que aquilo foi importante para te levar para um novo lugar. Então, mais importante do que responder essa pergunta de qual é o seu propósito é agir. Comece a caminhar em direção a encontrar esse propósito, porque muitas vezes não é uma coisa específica, é só um caminho e um direcionamento que você vai seguindo. E aí Deus vai te guiando. Aqui não é por aqui mais, então vira por aqui. Só que você tem que estar em movimento para ir percebendo essas informações e essas indicações de caminho que muitas vezes Deus faz até fechando uma porta, abrindo outra, abrindo novas oportunidades, mas a gente não pode estar numa posição passiva de esperar. Deus, qual é o meu propósito? A gente tem que começar a agir e as coisas vão sendo apresentadas para nós. Bom, eu espero que esse vídeo tenha trazido um pouco mais de clareza para vocês, que vocês não fiquem com essa pergunta muito na mente de qual é o meu propósito. Comecem a andar, a caminhar, e aí sim as coisas vão se apresentando e chegando até vocês. Me contem aqui nos comentários se esse vídeo fez sentido para vocês. Espero que ajude na sua caminhada, traga um pouco mais de conforto de que nem sempre a gente vai ter todas as respostas e que a gente não precisa ter todas as respostas para a gente começar a caminhar. Até o próximo vídeo. Beijo!